Olá, sou o pastor Isaías. Hoje eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma festa de grande importância em Israel, que é o Yom Kippur. Você já ouviu falar o que seria essa festa de Yom Kippur? A festa de Yom Kippur, né, ela se deu início quando nós olhamos para o livro de Êxodo, né? Moisés, quando escreveu o Êxodo, ali nós vemos no capítulo 32. O que estava acontecendo naquele momento? Moisés subiu ao monte e ali Moisés veio com as tábuas, ou seja, as tábuas, né, dos 10 mandamentos. E quando Moisés desce, vê o povo totalmente desviado, ou seja, corrompido, o povo que havia feito um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro, achando que Moisés não voltaria mais do monte. E com isso, né, houve a necessidade, se você tiver curiosidade, faça essa leitura do capítulo 32, para você ter ali um conhecimento qual foi Moisés teve que intervir, né, pelo povo, para que Deus pudesse perdoar o povo por aquilo que eles haviam cometido. E a partir dali, essa festa, né, de Yom Kippur, ela começou a ser comemorada, que seria um momento, né, de profunda reflexão, introspecção, busca de perdão de Deus, né, e do próximo. Então, isso é comemorado até hoje, como aqui o texto diz, né, Levíticos 16 e 19, fala que isso teria que ser comemorado perpétuo, né? Até hoje os judeus comemoram. E neste ano, essa festa ela está acontecendo, né, do dia 11, que foi ontem, sexta-feira, e também hoje, no dia 12, né, ela começa, né, essa celebração começa no pôr do sol do dia anterior e segue até o anoitecer do dia posterior. E hoje, 11 de outubro e 12 de outubro, de 2024 está sendo comemorado o Yom Kippur em Israel. Mas qual a relação desta festa judaica com o cristianismo? Eu procurei aqui trazer para vocês, e vai estar na descrição desse vídeo, as características, né, um comparativo mas qual a relação, né, que existe entre o Yom Kippur, essa festa judaica, com o cristianismo. Então, uma das características, ou seja, a característica Yom Kippur, ele foi instituído lá no Antigo Testamento. Temos no Novo Testamento o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. O que tem a ver Yom Kippur e o sacrifício de Jesus? Que lá teria que ser morto um animal, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, como por isso que eu disse para vocês fazerem essa leitura do capítulo 32 de Êxodo, que você vai entender ali que existe todo um preparativo para que isso fosse aceito por Deus, né? Então, lá no Antigo Testamento, Yom Kippur, no Novo Testamento, estaremos falando sobre o sacrifício de Jesus, né? Que é muito importante para nós, né? Qual é a relação que existe entre essa festa para os cristãos. Qual o objetivo? O objetivo no Yom Kippur é a expiação do pecado perante Deus. Como citei, ali houve um pecado, mas também o povo continuou pecando, não? O povo de Israel continuou pecando, continuou realmente transgredindo, como todos nós, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Temos a necessidade de nos reconciliarmos com Deus. E ali eles todos os anos fazem essa festa, comemoram essa festa, eles têm todo um ritual que eles trabalham em cima para que Deus aceite o sacrifício que eles estão fazendo. Para nós, como cristãos, a expiação dos pecados da humanidade perante Deus, isso mostra em Levíticos, e você também, né, não vou estar lendo toda a referência, mas Levíticos, do capítulo 16, do verso 1 e 34, vocês vão ver ali Yom Kippur, ou seja, como se realiza essa festa em Israel até hoje, né, o grande dia do perdão. Agora, quando olhamos para o Novo Testamento, João no capítulo 1 e no verso 29, ele diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para o Yom Kippur, o pecado ele é coberto, né? Deus não olha mais para o ser humano, porém com aquele sacrifício, né, de animais que eram realizados, isso fazia com que o perdão, Deus perdoava, né, os judeus, ou até mesmo o estrangeiro, cobrindo o pecado. Porém,
Quando João olha Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Romanos, no capítulo 9, do verso 23 a 25, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi aquilo que essa citação eu já tinha feito, mas é isso, não? Porque há uma necessidade de todos pedirem, todos entenderem o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, porque todos pecaram. Nós precisamos realmente do perdão de Deus. A natureza do sacrifício lá, era simbólico. Sacrifício de um bode que carregava o pecado do povo. Real, morte e ressurreição de Jesus, considerado o Cordeiro de Deus. Jesus, ele se entregou como realmente, lá no Antigo Testamento, simbolicamente, havia necessidade de animais ser mortos, como bode, como outros animais, mas aqui agora, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus, literalmente, ele foi morto. Morto para quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados. Levíticos 21 e 22 fala assim, vamos fazer essa leitura, que é importante. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode ao deserto, aos cuidados de um homem designado para isto. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. E João, no capítulo 19, verso 30, Jesus, ele foi morto e colocado fora da cidade. Se vocês forem ver, se nós formos ver, no capítulo 19 e 30, Jesus disse, olha, está consumado. A obra que Deus havia feito, colocado nas mãos de Jesus, quando Jesus ele agora é sentenciado à morte, vai para a cruz, e naquele momento, ele como Cordeiro de Deus, ele pôde, em algum momento ele disse para Deus, se fosse possível afastasse ou passasse dele aquele cálice, mas no mais, aqui estou parafraseando, se fosse a vontade de Deus que ele pudesse passar por aquilo, ele passaria, como passou. E aqui em João 19:30, ele pôde dizer esta expressão, quando em Levíticos 16, 21 a 22, nós lemos ali, olha, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então aqui nós vemos que havia necessidade, o sacerdote, o sumo sacerdote ali, tendo que sacrificar esse bode, não é sacrificar esse bode, não. Fazendo a leitura, em Levíticos 16, 21 e 22, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isto. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário,
e o homem soltará o bode no deserto. A Bíblia King James faz o seguinte comentário. O uso, e não era somente um bode, de 2 bodes, né, como ofertas pelo pecado, reforça a ideia de que nenhuma oferta individual poderia tipificar completamente a obra expiatória realizada por Jesus, o Messias. O termo hebraico Azazel significa literalmente a força de Deus. Seu uso e sentido aqui é nebuloso, mas pode ser o nome próprio de um dos picos do complexo do Monte Sinai. Afinal, este era o bode que seria lançado precipício abaixo, do próprio local onde a lei foi transmitida. E também pode ser um dos nomes de Satanás. Compare com Lúcifer antes da queda, de Isaías capítulo 14, verso 12, e Ezequiel 28, 1 a 19. Um dos bodes era sacrificado. Seu sangue é aspergido no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e seu cadáver era queimado fora do arraial, simbolizando o custo total da expiação, ou seja, pago por Cristo. O outro bode, também chamado bode expiatório, era expulso do arraial com vida, carregando sobre si os pecados de toda a nação, está relacionado em verso 21, que eu fiz a leitura, em Isaías 53, 6, simbolizando a remoção e o afastamento do pecado e da culpa do povo de Israel. Então, a natureza do sacrifício era essa. E agora nós vemos ali a forma da reconciliação no Yom Kippur, através de rituais específicos, como o jejum, as orações e o sacrifício do bode. Quando agora olhamos para o Novo Testamento, de que forma? Através da fé em Jesus como Salvador e Redentor. Nós cremos em Jesus como o Messias, cremos que o sacrifício de Jesus, ele realmente foi aceito por Deus, né? E ali Levíticos 16, 29 até o verso 34, eu não vou ler, mas você pode fazer essa leitura, que são os rituais do Yom Kippur. Mas João 3,16 diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz, olha, em nenhum outro há salvação, pois não existe nenhum outro nome debaixo, ou seja, nenhum outro nome debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, somente por Jesus, somente pelo sacrifício, cremos no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Aspectos ritualísticos diz o seguinte, olha, jejum, lá no Yom Kippur, jejum, orações, leitura das Escrituras, sacrifício do bode. No Novo Testamento é comunhão, leitura da Bíblia, oração, adoração, atos de caridade e serviço ao próximo. Levíticos 16, como já disse, vocês façam a leitura, mas em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23 até o 26, nós temos ali que todos os meses, ou até mesmo todos os anos, fazemos o que? A Santa Ceia do Senhor, lembrando do sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Então isso é muito importante, nós cremos nisso. Mateus, no capítulo 22, né, do verso 37 ao 40, quando você tiver a oportunidade, faça essa leitura, que é o grande mandamento. Dentro do contexto ou da perspectiva, né, teológica, enfatiza a necessidade de arrependimento e obediência à lei mosaica para alcançar a expiação relacionado ao Yom Kippur. No cristianismo, enfatiza a graça de Deus e o perdão concedido através da fé em Jesus Cristo. Êxodo também, né, no capítulo 20, do verso 1 a 17, fala, ou seja, ali está os 10 mandamentos, né, com seus preceitos. João 12 diz, mas a todos os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos hoje, né, essa certeza de que nós somos filhos de Deus, fomos reconciliados com o Pai através de Jesus, pela sua obra expiatória. Hebreus fala que não foi com sangue de bodes, não foi com nada, mas foi com o precioso sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. Essa importância também
a importância, né? Nós vamos lá, dia mais sagrado do ano para o judaísmo, um dia de penitência, purificação, reconciliação com Deus, no nosso, ou seja, no cristianismo, fundação para a fé cristã, ou seja, o fundamento da fé cristã, um dia de celebração, de ressurreição de Jesus e da vitória sobre o pecado. Levíticos 23, né, do verso 27 ao 32, é o significado do Yom Kippur. 1 Coríntios, né, no capítulo 20 até o 22, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos crentes. Nós vamos ser ressuscitados, nós vamos ressuscitar, porque nós cremos que Jesus ele foi morto, mas ele ressuscitou e está hoje à destra do Pai. Então, por isso nós cremos, né, nessa importante festa. Também nós entendemos, né, que essa importante festa que os judeus comemoram, também ela tem o seu reflexo no cristianismo, e nós entendemos, né, que Jesus ele é o Messias enviado de Deus. Tudo aquilo que houve necessidade no passado era um tipo, e hoje nós estamos vivendo a realidade, porque Jesus realmente veio a esta terra, Jesus padeceu, sofreu, foi uma morte expiatória. Nós cremos que ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter o direito de salvação e vivêssemos uma vida abençoada por Deus, abençoada, tendo realmente a nossa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.